nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, a nossa irmandade que aqui está presente, quem está presente já está na comunhão, porque os músicos já estavam tocando os hinos, que muito alegra o nosso coração. Mas nós queremos convidar também a nossa irmandade que está na internet para cantar os hinos junto a nós, que possam meditar na palavra dos hinos, para que o Senhor já vai trabalhando nos corações. Vivemos dias de muitas aflições, irmãos, mas em todos eles temos o Senhor nosso Deus nos ajudando. Quem se sente iniciando esse santo culto, chamemos o hino. 35. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Nessa mesma comunhão, queridos irmãos, vamos cantar o hino 377, 377.
Aleluia, Senhor. Vamos cantar, irmãos, mais um hino para a oração. Quem se sente, chamemos um hino para a oração. 270, hino 270. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos e irmãs, agora é o momento que nós iremos aos pés do nosso Deus, apresentar a Ele todas as nossas aflições, os nossos medos, as nossas perturbações, os nossos pedidos, confessar também ao nosso Deus as nossas faltas, porque o Senhor tudo vê, tudo conhece, e Ele sabe, irmãos, as nossas limitações, mas Ele quer o nosso coração. Quando confessamos ao Senhor as nossas faltas, o Senhor é misericórdia pura nas nossas vidas. Iremos convidar o irmão Marquinhos para fazer a primeira oração pela igreja. Quem passou pela portaria nesta manhã
Pediu por enfermidades, tribulações, causas, por viagens, por acidentados, famílias, testemunhados. A papeleta está cheia, muita dificuldade no meio do povo, mas a misericórdia do Senhor é muito maior também, irmãos. Também continuemos, amados, a orar pela Juliana, pela Valéria, pela Maria Braga, que estão enfrentando a enfermidade do câncer. Também o José, um garoto de 15 anos, que está enfrentando câncer no joelho. A sua mãe, Cirineia, que está desenganada há mais de 10 anos, com câncer. O Diego, irmão do irmão Rodrigo. A Gislaine, mãe do irmão Léo. É isso, né, irmão Léo? Sua mãe. Também pelo Vitor, uma criança que está enfrentando uma aflição junto à sua família, na reincidência de uma enfermidade. Também pela Ana Maria, o Edivaldo, pela Sônia, que nos acompanham pela live. Tantos outros irmãos e irmãs que têm confiado na oração, também da igreja aqui de Alphaville e da CCA. Também, irmãos, vamos pedir oração por causas. Tem um irmão que o Senhor separou ele para o ministério com 20 e poucos anos. Com 23, 24 anos, o Senhor deu a graça de ele começar uma obra ali em Itapevi, no Jardim Itaparica. E ele, irmãos, construiu uma igreja com a ajuda de Deus grande, abençoada. Pois não, irmão? Tá. Uma igreja grande, o Senhor prosperou os caminhos. No tempo certo, ele se juntou a nós, na CCA. Num outro tempo, ele se separou da nossa irmandade aqui, mesmo sendo um dos fundadores da CCA, continua vinculado, mas ele foi educar os filhos em outro país, irmão Kleber, irmã Lilian, e eles estão, amados, passando por um período de grande tribulação, e nós oraremos por eles também. Também vamos apresentar a Sara, de 13 anos, e o Miguel, de 4. Essas duas crianças acabaram de perder a mãe, Yula, com fibrose pulmonar. Ela é prima, se eu não me engano, da irmã Júlia. A igreja está orando para que o Senhor console os corações dessas crianças, que o Senhor dê um bom destino, um bom encaminhamento para eles. Eles perderam o pai, se eu não me engano, há 2 anos, o avô que dava apoio faleceu há 2 meses, e agora perderam a mamãe. Então vamos, irmãos, esquecer um pouco dos nossos problemas, lembrar da aflição dessas crianças, como o coração dessas crianças está nesse momento, ter que sepultar a mamãe, e vamos pedir que o Senhor entre com consolação também. E iremos, irmãos, conforme a guia que Deus der ao teu servo, pedir que o Senhor esteja conosco e mande para nós um passo da tua palavra. Pois não, irmã? Pois não, Mara? Sim, irmão Cadu. O irmão Cadu, que pegou uma infecção com a hemodiálise. Irmão Armando com câncer. José Roberto Espósito. Glória a Deus. Quem pede, irmãos, é porque confia na misericórdia de Deus. Então nós temos que ter fé. A igreja tem que ter fé, porque Deus ouve a oração da igreja. Tá bem assim? A irmã falou do irmão Cadu, o irmão Anderson também, de Itapevi, que está internado. Vamos orar pelo servo de Deus. Juntos, em comunhão, igreja, com fé. Busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glorifica a Deus, igreja, porque hoje o Senhor falou muito de enfermidade. E eu creio que através das nossas orações, através de cada um, o Senhor pode atender essas necessidades, irmãos. Então ore com fé, ore com amor, orem crendo que o Senhor pode fazer tudo na vida dessas pessoas que aqui foram citadas. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
bondoso e eterno Deus. Senhor, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, prostrados de joelhos, Senhor, porque, Deus querido, ó Pai amado, entramos por essas portas, Senhor, porque confiamos em Ti, ó Pai. Confiamos, Deus, que aonde, Senhor, as nossas mãos não possam alcançar, ó Pai, as Tuas mãos, Senhor, alcance a vida dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, todas essas pessoas, Senhor, que aqui foram citadas pelos nossos irmãos ancião N, ó Pai. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos, Senhor. Quantas, Deus querido, são as causas, ó Pai. Ó Deus, nós não sabemos o sofrimento, Senhor. Nós não conhecemos a dor, ó Pai. Ó Senhor, mas por pura misericórdia, Pai, vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, Senhor, nesta manhã. Visita, Senhor, os lares, ó Pai, das pessoas que têm clamado, Senhor, que têm pedido por misericórdia, ó Pai. Conforte os corações daqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Senhor, dê força, Pai, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor. Ó, meu Deus, nesta manhã, Senhor, nós, Deus querido, suplicamos por misericórdia, Pai. Vai de encontro, Senhor. Oh, meu Deus, quantas, Senhor, causas nas Tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, às vezes, Senhor, nós reclamamos de coisas tão pequenas, ó Pai. E hoje o Senhor veio mostrar, Senhor, que muitas pessoas, Senhor, estão sofrendo, ó Deus. Muitas pessoas, Senhor, estão precisando, Senhor, de um milagre que em nossas mãos são impossível, ó Pai. Mas por o Senhor tudo é possível, ó Deus. Ó Senhor, o mesmo Deus, ó Pai, do passado, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor. É o Deus, Senhor, de hoje, ó Pai. É o Deus que pode entrar nessas causas. É o Deus que pode fazer um milagre. É o Deus que pode curar. É o Deus que pode libertar. É o Deus que pode, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, tirar os seus filhos, Senhor, deste cativeiro, Senhor. Oh, meu Deus, nós cremos em Ti, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos porque confiamos, ó Pai. O Senhor tem feito tanta obra, Senhor, nesta igreja, Senhor. O Senhor tem feito coisas, Senhor, que aos nossos olhos era impossível, mas o Senhor mostrou que é nas nossas vidas, Pai. Continue abençoando, Senhor. Continue, Senhor, derramando glórias, ó Pai, sobre esta igreja, Senhor. Tira todo impedimento, todo embaraço, toda angústia, Senhor. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, esteja conosco, Senhor, neste dia, Senhor. Ó, meu Deus, nós cremos em Ti, ó Pai. Ó Senhor, também, Senhor, nesta manhã, ó Deus, colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, do nosso irmão N, ó Pai, que está, Senhor, ministrando este culto, Senhor. Cuida dele, Senhor, cuida da sua família, Senhor, de todos que aqui se encontram e daqueles que não podem vir, Senhor. Também coloca em Tuas mãos a vida do nosso ancião irmão Rodrigo, ó Pai. Ó Deus, que se encontra em viagem, mas que logo mais nesta noite estará presente no culto, Senhor. Cuida dele, traga ele, a sua esposa e seus filhos em paz, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, que nesta manhã também, ó Pai, o Senhor possa enviar dos céus a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos ser só um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E que o Senhor possa falar, Senhor, através, Senhor, do Teu Filho, do Teu servo, Senhor, com a Tua igreja, ó Pai. E que a palavra possa, Senhor, permanecer em nossos corações, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também abençoamos, Senhor, todos os músicos, musicistas, organistas, Senhor, que tem, Deus querido, Pai amado, se dedicado, Senhor, e que tem feito, Senhor, esta obra, Senhor, continuar com muito amor e com muita alegria, Pai. Meu Deus, tudo isso te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Amém. Aleluia, Jesus, Jesus. aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, Glória a aleluia, Deus. aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Quem se sente, queridos irmãos, queridas irmãs, chamemos outro hino. 360, hino 360. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Queridos irmãos, irmãs, hoje temos algumas apresentações para fazer na igreja, por isso nosso tempo está um pouco corrido. Há entre nós algum irmão, alguma irmã que sente-se de agradecer a Deus por alguma obra alcançada das mãos do Senhor, pagar um voto, contar um testemunho? Por favor, irmão, venham à frente. Irmão André, irmão também. Venham à frente. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus essa manhã, primeiramente pela minha família, esposa, meus filhos, agradecer a Deus pelo meu trabalho, e, enfim, pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for assim, firme e fiel até o fim da minha vida. Agradecer a Deus também por esse dia que o Senhor tem me despertado e mais uma vez me pondo de pé na sua presença, com a minha parte espiritual em dia, graças a Deus. Quero agradecer a Deus também de todo o meu coração, que fiz um voto na presença de Deus em favor do meu filho,
é o meu mais velho. Ele estava tirando a habilitação e tinha algumas dificuldades, irmãos, e ele trabalha no período integral e não tinha tempo, e o meu trabalho também não coincidia em ajudar ele. E a única maneira que encontrei de ajudar foi fazendo uma oração e um voto a Deus. E assim eu fiz, irmãos. E eu agradeço a Deus por quanto essa semana que se passou, o Senhor tem dado mais essa vitória para nós. E meu filho se encontra habilitado. E eu estou aqui pagando esse voto na presença de Deus. Quero agradecer a Deus também, irmãos, por quanto recebi um compromisso há uns meses atrás. E foi direto de uma mãe que queria que eu ensinasse a filha dela, que estava parada na música. E aquilo doeu muito meu coração. Porquanto passei por essa situação também, há muitos e muitos anos atrás. Eu queria aprender a música e nada entrava na minha cabeça, até que o Senhor fez uma grande obra na minha vida e aqui eu estou como músico. E eu agarrei aquela situação para mim e falei, em nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar junto nessa. E hoje eu estou tendo esse prazer de agradecer a Deus, porque ela está tocando no meio de nós hoje, nos músicos. Estou muito feliz e fiz um voto com o Senhor. E eu estou pagando esse voto também nesse momento. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Quero contar um testemunho que Deus fez na minha vida. No mês de dezembro, um projeto que eu participava, ele encerrou e praticamente a gente ficou desempregado nesse período. E aí em dezembro eu decidi viajar com a minha esposa, visitar os parentes. Minha mãe mora em Minas, outra irmã mora numa fazenda em Goiás, e nós fomos. Visitei Minas. Quando fui para Goiás, uma cidade antes de chegar na minha cidade, o carro quebrou. Vou contar toda essa história para vocês entenderem a pavimentação que Deus fez na minha vida, que muitas vezes nós não entendemos. E o carro quebrou e eu fiquei muito angustiado naquele momento, muito chateado, porque a gente, quando faz uma viagem longa, você faz todos os preparativos, você manda o carro para revisão, tudo. Mas aconteceu. E o carro foi guinchado até essa próxima cidade, ficou uns 3 dias ali, e eu fui para a fazenda. Depois o carro ficou pronto, eu fui na cidade, busquei o carro, tive que mandar buscar uma peça, vim aqui de São Paulo para lá, e busquei o carro para ir para a fazenda. Isso já era à noite. E quando você chega na zona rural, nenhum sinal pega de telefone. E aí, com esse carro já vindo da oficina, eu passando no meio de um barro, o carro estava escorregando bastante, e o carro, de repente, ele parou novamente. O carro tinha acabado de sair da oficina. E num escuro total, eu desci do carro, eu não conseguia ver um passo, não conseguia ver a minha mão. E aquilo ali, no meio daquela escuridão total, eu olhei para Deus e falei, Senhor, foi isso que o Senhor fez? Glória a Deus. De deixar totalmente aqui nessa escuridão. E Deus foi confortando, eu comecei a glorificar a Deus ali, Glória a Deus. mas com o coração muito angustiado. E aí, passado um tempo, a gente conseguiu sair de Goiás, voltamos para a nossa cidade, voltamos aqui para Barueri. E assim, no meio dessa pavimentação que Deus foi construindo, a gente não entende, a gente começa a reclamar das coisas de Deus, não entende o que Deus realmente quer fazer, porque muitas vezes a estrada que Deus quer pavimentar, ela está esburacada, muitas vezes falta sinalização, falta limite, e espiritualmente falando isso com relação à nossa vida. E eu pensei, eu vou vender esse carro. Eu coloquei um anúncio assim que eu voltei lá de Goiás para a venda desse automóvel. E fiquei 5 meses ali
e nenhuma negociação deu certo. Quando chegou no mês de junho, eu estava quase desistindo já desse carro, inclusive de vendê-lo, de retirar. Aí aparece uma pessoa de Ribeirão Preto, mandou uma mensagem e queria ver o carro, ou seja, ele teria que sair de lá, vir até Barueri para dar uma olhada. Ele veio com um mecânico. Quando ele olhou esse carro e o mecânico começou a olhar todos os detalhes, o mecânico colocou também 1001 defeitos. Colocou que aquele câmbio do carro estava já nos finalmente e negou para essa pessoa para adquirir esse carro. E a angústia da gente só vai aumentando, a gente não entende no meio desse processo todo, só que em toda essa dificuldade Deus faz com que a gente se aproxime mais dele, que a gente passe a jejuar mais, para que a gente passe a orar mais, buscar mais, e Deus vai trabalhando. Deus vai moldando a nossa vida ali para que essa estrada seja bem pavimentada. Assim que houve no mesmo dia essa negativa, que eu praticamente estava desistindo de fazer negócio com esse carro, eu liguei numa loja em São Paulo que tinha um carro que eu queria e ele falou, vem aqui para me dar uma olhada. Eu levei esse carro lá, o mecânico olhou, todo mundo olhou, e para a glória de Deus, ninguém colocou nenhum defeito e o negócio foi feito. Glória a Deus. E um carro muito melhor, muito mais novo, ainda tive retorno financeiro nessa troca. Glória a Deus. E aí onde a gente começa a ver o agir de Deus. Glória a Deus. Depois disso, eu trouxe até um bloquinho para anotar, que eu vou comentar um detalhe. E todo mundo vai se lembrar disso. No dia 4 de julho, às 10 horas da manhã, o irmão Rodrigo estava pregando. Quem se lembra quando o irmão Rodrigo falou, é amanhã? Glória a Deus. E ele falou assim, é amanhã a tua vida vai ser transformada. Glória a Deus. E ele ainda acrescentou um detalhe. É amanhã. E amanhã não é uma metáfora. Glória a Deus. Ele ainda acrescentou, amanhã eu tomo a tua mão. Glória a Deus. E faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tomo a tua mão e faço abrir um portão na tua vida. Glória a Deus. E Deus falou, eu tomei posse dessa palavra. Glória a Deus. Estava 6 meses desempregado. O problema do carro Deus tinha resolvido. E estava no finalmente dessa pavimentação. Uma renovação espiritual, um trabalhar de Deus, um moldar de Deus. Naquele outro dia, conforme a palavra, uma pessoa muito influente, um grande empresário, um dos maiores empresários do Brasil, com quem eu já havia trabalhado, me chamou no outro dia, exatamente conforme a palavra, e ele me falou assim, eu estou te indicando para você assumir uma pasta numa prefeitura de uma cidade vizinha. Glória a Deus. E Deus fez a obra, e uma grande obra na minha vida. Glória a Deus. E por isso eu estou aqui contando esse testemunho, Glória a e Deus. que o nome do nosso Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai te meter? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Sou agradecida a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto à Irmandade. Estava muito saudade. Meu esposo passou mal, uns 40 dias enfermo, então ficamos presos em casa. Também quero agradecer a Deus por 2 votos que eu fiz. Meu filho, minha nora, meu neto de 20 anos, minha neta de 10 anos, todos pegaram o convite. Então foi uma grande aflição. Junto meu esposo também enfermo. Passei uns dias muito angustiada. E fiz um voto que se Deus fosse com meus filhos, minha família, eu agradeceria a Deus. Estou pagando esse voto, que eles estão bem, estão viajando. Não tenho palavra para agradecer a Deus pela minha grande misericórdia. E agradecer a Irmandade também, que foi anunciado aqui. E os irmãos, as irmãs oraram. Deus abençoe cada um. Amém.
Que Deus multiplique em bênção e saúde para todos vocês e a família. E também outro voto, um casal que eu amo muito, mais de 40 anos a gente tem amizade. E o esposo da irmã ficou mal, ficou 15 dias entubado. E eu fiz um voto, eu levantava de madrugada para orar, e fiz um voto que se Deus fosse com aquele casal, com aquele irmão, que eu agradeceria, pagava esse voto também. Ontem Deus preparou, eu e meu esposo fomos visitar ele. Ele está muito bem, está caindo, tendo queda de cabelo, mas está bem, em outras partes. E ele contou também, nesses 15 dias que ele ficou entubado, muitas, assim, as coisas de Deus inefáveis que Deus mostrou para ele lá na UTI. E, na verdade, eu fui visitar e saí visitada, porquanto o Senhor mostrou para ele muitas obras, muitas coisas lindas, e muito que está para vir, irmãos, sobre a investida maligna contra nós que buscamos a Deus. Então, eu aprendi muito nisso com ele. Por isso que eu falo que eu fui visitar e saí visitada. Então, por isso, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor ouviu o meu clamor, e agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Léo testemunhando, o irmão ficará encerrada a liberdade. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, em rápidas palavras, agradeço a Deus que no dia 14 agora, minha querida avó completou 70 anos de idade. E é um motivo de agradecer porque há 13 anos atrás, Deus permitiu que ela tivesse um AVC e os médicos disseram que ela tinha 30% de chance de sobreviver. Então a nossa família ficou bem aflita, todos ficaram preocupados e tristes, porque inclusive foi no Dia dos Pais que ela teve esse AVC. Então meu avô ficou arrasado, perdeu o chão dele. E a igreja inteira orou. Assim como falava na palavra, né? Pedro na prisão. A igreja acabou orando por ela. E Deus acabou livrando. Foi contra os médicos. Porque Deus é o médico dos médicos. E acabou devolvendo a vida para ela. E hoje ela está firme e forte, melhor do que antes. E esse é o motivo de agradecer a Deus hoje. Peço a irmandade que oreis a Deus por mim, para que melhor eu possa servir a Deus na terra. E nas minhas orações orarei por todos vocês também. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer pelas bênçãos que Deus também concedido. Estou muito grato. Eu tinha um terreno lá em Minas Gerais, lá em Itapeba, e muitos anos sem negócio amarrado, não andava. E eu falei assim para minha esposa, vamos vender aquilo ali, há muitos anos. Aí uma vez eu vim aqui na igreja aqui, vim buscar a palavra, né? Deus até falou na boca do irmão que Deus estava entrando com uma providência numa causa. E ali Deus entrou com providência, eu vendi lá, né? E vendi lá e Deus, irmão. E eu estava sem condições nenhuma, Deus começou a me abençoar. Aí, através de lá, Deus abençoou. Deus me abençoou para mim comprar um terreno em Porto Seguro, perto do aeroporto. Ali, num lugar bem nobre, um lugar bem mais rico. Deus me abençoou ali, irmão. E Deus me abençoou ali, comprei ali, investi o dinheiro lá, né? Vendi aqui, porque lá é lugar de praia, lugar bonito, perto de tudo, né? E eu comprei um terreno lá. Eu pedindo para Deus que eu quero construir lá, passar o resto da minha vida para lá, né? E pelas bênçãos que aqui, irmão, nessa obra aqui, eu conheço essa obra aqui na fundação, irmão. Eu trabalhava junto com o Sr. Samuel, televisão. É uma benção aquele homem, né? Uma benção. Trabalhei muitos anos aqui em Alphaville com ele. 16 anos que eu trabalhei junto com ele aqui. Nessa obra aqui. Eu quero agradecer por tudo, né? Que Deus teve feito na minha vida, né? E eu tinha vendido um carro, irmão, e eu me arrependi tanto. Quando eu tinha um carro novo aí, eu me arrependi tanto. Eu falei para minha mulher, eu vou lá em Alphaville vender esse carro. E que eu tenho... Se você quiser investir o dinheiro para a gente construir lá, eu vendo o carro. Eu fui vender o carro, irmão.
Eu fui, vendi o carro e eu fiquei assim, mas rapaz, e tu como é que eu vou assim, congregar? Como é que eu vou assim, para a casa de Deus congregar? Porque a pé não dá para ir e de ônibus não dá. Aí, irmão, eu andei tanto, aí Deus me preparou, irmão, um carro 2018, aí isso aí foi cair, Deus me deu essas bênçãos todas. Que Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Benção pura. E a benção continua, irmãos. Irmão André, vem à frente, por favor. Irmão Henrique, vem à frente, por favor. Glória a Deus. Irmãos, o senhor preparou... Aqui em cima, irmão Henrique. O senhor preparou uma bênção para nós. Esse culto está sendo uma bênção. Dia de contar a obra que o senhor tem feito no nosso meio. Eu tinha até preparado uma brincadeira para fazer aqui com o irmão Henrique, mas na hora que eu vi o tamanho dele, eu resolvi que não vou fazer, não. Deixa ficar em paz, meu irmão Henrique. Mas a verdade é a seguinte, irmãos. O irmão Henrique, servo de Deus, há mais de 20 anos segue o Senhor, batizado, está conosco há alguns meses, e o Senhor tem despertado o coração dele para aprender a música. E dentro desse desejo que o Senhor colocou no coração dele, o Senhor também preparou o instrumento para ele. Um servo de Deus que prefere não se apresentar, se sentiu da parte de Deus e comprou um instrumento para dar para o irmão Henrique. Ele não sabia até esse presente momento. Irmão André, irmão, pode dar o instrumento para mim? Aqui o trompete para o irmão Henrique servir a Deus, cantar os hinos, e nos dias de aflição ele vai tocar o instrumento e a aflição vai ter que correr da vida dele. Vamos sente agradecer a Deus, irmão? Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida eterna que o Senhor me oferece. Se eu for fiel ao Senhor, Ele me honrará. Eu agradeço a Deus que há muito tempo eu comecei a estudar música. O Senhor tinha me preparado um instrumento e alguém tirou aquele instrumento de mim. E foi grande a tristeza no meu coração. E minha mente bloqueou. Eu falei, Senhor, não vou conseguir mais. Mas voltando a congregar aqui, entrou o desejo de novo. Comecei por fé. E falei, Senhor, toma um caminho na minha vida. Porque eu não tenho condição. Sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor vê o nosso coração. Eu agradeço a Deus. Porque eu tinha um instrumento, deixei com meu irmão e ele danificou meu instrumento, mas conversando com o Senhor, falei, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo fará no momento certo, e eu não sabia, o Senhor hoje me presenteou mostrando que Ele está na minha vida. Eu peço à Irmandade que ore a Deus por mim, me ajude em oração pela minha esposa também, para que melhor eu possa entender e louvar o Senhor com o instrumento, que vai ser uma alegria no meu coração muito grande o dia que eu estiver no meio da orquestra, louvando e glorificando ao Senhor com o meu instrumento. Peço a oração da Irmandade que me ajude, porque não é fácil, servir a Deus é difícil, mas se a Irmandade nos ajudar e o Senhor nos abençoar, nós vamos vencendo cada dia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, sou eu grato a Deus, porque as promessas que Deus tem me feito, tenho visto eu o cumprimento dela na minha vida também. Sou grato a Deus por tudo, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Mas não acabou não, irmãos, tem mais bênção para nós aqui hoje. Queria chamar aqui na frente a irmã, ela tem um nome um pouquinho espanhol, mas não parece espanhol, não. A irmã Bianca Marques Lourenço. Vem aqui, Bianca. Ai, que benção. Vem cá.
Sobe aqui. Cadê a sua mãe? Tua mãe. Irmã Kátia, se puder vir aqui à frente. Vem à frente, irmã Kátia. Irmão Diego. Vem também. Irmão Marquinhos. Fica aqui também, André. Irmãos, a Bianca tem 15 anos. Batizada faz quanto tempo aqui, Bianca? 2 anos, né? Está batizada há mais de 2 anos aqui com a gente. Ela é filha do irmão Marquinhos, filha da irmã Kátia. Vem, Kátia. Filha da irmã Kátia, que atende junto com a irmã Mara, as outras irmãs do culto das irmãs aos sábados. E ela hoje está começando a tocar junto a nós, seu saxofone, aqui na nossa igreja. E a Bianca, irmãos, ela está namorando com um mocinho também, de 16 anos, que chama Ismael, ali em Itapevi, que é encarregado de orquestra lá em Itapevi. E ele que deu esse vestido para ela hoje, não é? Então já está usando o vestido que ela ganhou do namorado, está começando a tocar igual o namorado. A família é uma família de servos de Deus. Nosso coração ama essa família, a Irmandade ama essa família, porque nós oramos por eles, eles oram por nós e o nome de Deus está sendo glorificado. Quer agradecer a Deus, Bianca? Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque quando eu comecei a estudar eu tinha parado, não queria mais, e Deus me abençoou com um instrumento e eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz por estar tocando. Agradecer também ao André, que me incentivou muito para eu poder continuar tocando. Agradecer porque eu fiquei muito feliz pelo meu primo também tá aqui, eu chamei ele para vir. E quando ele falou que viria, eu fiquei muito feliz. Aos meus pais, meu irmão, eu só tenho a agradecer, a toda a Irmandade também. E Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter colocado em minha vida uma família tão abençoada. Sou grato a Deus imensamente por minha esposa sempre ter apoiado e pelos meus filhos, né, que são uma bênção. Cada dia que passa, eles têm demonstrado que estão cada vez melhor e na presença de Deus. E agradeço também a Deus pela Irmandade, pelas orações que os irmãos têm feito por nós, pela nossa família. E gostaria que continuassem orando por nós, para que Deus possa manter essa família abençoada junto com vocês. Por esta parte, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Muita alegria, muita alegria. Amamos vocês. Só temos a agradecer a Deus por todo o carinho, pelo instrutor realmente André. Começou comigo, tá vendo, André? Eu não fui ainda, né, irmãos? Não estou conseguindo ainda concluir essa parte na minha vida, mas eu fico muito feliz que através da vida do André, o meu filho, né, a minha filha, como muitos outros aí também, os instrutores estão sempre dispostos a nos ajudar. A nossa organista ali com uma paciência de Jó, né, sempre ali comigo, não deixando a gente desistir no que a gente quer. E a vocês, pelas orações. Amamos estar com vocês. E o Senhor, eu vejo que tem grandes coisas a fazer conosco, através de um ajudando o outro. E a minha família hoje, eu louvo a Deus, porque eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E da mesma forma que eu tenho essa alegria, eu vou lutar junto para cada uma de vocês que ainda não tem ainda essa oportunidade de dizer da mesma forma que eu estou dizendo hoje, com essa alegria no meu coração. Peço também da mesma forma que continue orando, né? Porque a luta ainda é grande, o inimigo ele é furioso, ele quer destruir os lares e eles são jovens também, então que a gente vem estar lutando juntas, mulheres de joelho, filho em pé, então que a gente venha continuar orando sim pela nossa casa, pela nossa família e que nós mulheres a gente sabe que a gente também é a estrutura do nosso lar. Então, que a gente venha ajudar os nossos esposos, os nossos filhos, com toda a sabedoria que o Senhor venha estar derramando sobre as nossas vidas. Amém? Por isso, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
E não acabou. Tem mais um. Vai acabar o culto rapidinho, mas tem mais uma apresentação para fazer. A gente vai apresentar hoje, vou pedir para ver à frente o irmão Anderson, a irmã Júlia, a irmã Manuela, a irmã Érica, a irmã Loide e a irmã Catarina. Vai fazer a apresentação da irmã Catarina para a igreja hoje. Glória a Deus. Vem. Eu nunca peguei a Catarina, vou pegar hoje. Pode? Ai, tu é medroso. Essa preciosidade aqui, irmãos, está com quantos dias? 73. Está com 73 dias. Encheu a casa da Érica e do Anderson de alegria, está enchendo. E nós vamos apresentar ela à igreja, colocando na vida dela uma bênção que Deus ensinou Moisés a fazer quando apresentasse as crianças à congregação. Está escrito no livro de Números, no capítulo 6. Está falando da seguinte maneira: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos assim: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: Nina, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha sempre misericórdia de você, meu amor. O Senhor sobre você levante o rosto dele e te dê sempre a paz. Assim, irmãos, a igreja porá o nome do Senhor sobre os filhos e o Senhor abençoará as crianças. Então o Senhor te abençoa, Nina. A Nina é abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto. Quer agradecer? Agradece. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que o Senhor tem tido com a nossa família, pelo milagre que o Senhor tem feito na nossa casa, que a gente não se cansa todos os dias de agradecer. Os irmãos sabem da Julinha, que é um milagre na nossa vida. Eu quero agradecer também pela bênção da Manuela, do meu esposo, e agora pela Catarina que nasceu. Eu só tenho palavras de agradecimento ao Senhor todos os dias, não me canso de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero agradecer também a Irmandade, porque tem orado sempre por nós, que orou muito pela Júlia. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Ju, quer agradecer? Não. Manu, quer agradecer? Quer agradecer? Vovó? Tá. Xuxa, quer agradecer? Para quem não conhece o irmão Anderson, conforme o irmão disse, que trabalhou bastante também conheceu essa igreja aqui no comecinho. O irmão Anderson, a gente trabalha junto. Essa igreja foi construída sob supervisão dele. Então, quem não conhece, mas a gente usufrui do trabalho dele na congregação dos apostólicos até hoje. Glória. Deus que abençoe. Pronto, irmãos. Vamos cantar. Irmão, pede um hino para nós. 4-5. Vamos cantar o hino 4-5. Rapidinho. Se pudermos tocar junto, sem introdução. Hino 45, junto com a orquestra. Vamos lá? Oh, Deus vivente, desejo ser vaso de honra e no Evangelho quero crescer em santidade.
Glória a Deus. Estamos na comunhão da palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Samuel, diz a palavra. Irmão André, os demais irmãos músicos, os irmãos do baixo, Senhor da palavra. Irmão Cleito, Senhor da palavra. Irmão Marquinhos, irmão Sampaio. Senhor da palavra. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, o Evangelho segundo nos relata Lucas. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo o relato de Lucas, vamos ler, amados irmãos, no capítulo 7, do verso 1 ao 10º. Lucas 7, verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, querida irmandade, está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor. É fato, amados, que esse culto vem, o Senhor preparou esse culto para que nós nos alegrássemos com a providência de Deus nas nossas vidas. Os testemunhos que ouvimos, os agradecimentos que o Senhor tem dado, o Senhor preparou porta de emprego, preparou negócios materiais, preparou um instrumento para louvar a Deus, preparou a apresentação de uma vida nova, uma alma nova na igreja. Então hoje o Senhor preparou um dia de regozijo, dia de contentamento. E a palavra que o Senhor tem nos mostrado, irmãos, nos apresentado nesta manhã, nos traz o relatório, amados, deste milagre que o Senhor fez. O Senhor não precisou que o enfermo encostasse nas vestes, não precisou que o Senhor desse uma ordem, que o enfermo encostasse nas vestes de Cristo, não precisou que o Senhor impusesse as mãos, mas, irmãos, foi uma obra que o Senhor fez por intermédio de um pedido de um terceiro. Veja, os irmãos, o que é a fé. A fé daquele que foi curado não está em jogo aqui. Não foi colocado aqui. Aqui foi colocado a fé de quem pediu e por quem pediu. E lembremos, irmãos, que trata-se de um centurião, um líder do exército romano, que tinha sob a guarda dele uma centena de soldados, um homem preparado para a guerra, um homem que por um chamado, por um grito, ele poderia fazer um levante contra uma cidade. Ele, por um chamado de Roma, para os irmãos terem uma ideia, se Roma mandasse um edito para ele falando que não precisava mais dos serviços dele, ele pegava a própria espada e caía sobre ela e se matava. Porque ele tinha uma dedicação ao império. Ele era um soldado. E um soldado tinha muitas prerrogativas, tinha escravos, por certo esse servo
era um escravo que ele tinha. A pessoa se tornava escravo quando ela devia algo para alguém, ela era levada ao mercado da cidade e alguém dava um preço pelo prejuízo que ela tinha dado e tomava a vida daquela pessoa como propriedade. Então é um homem que tinha muito poder, mas é um homem que ouviu falar que tinha um tal de Jesus que andava por aqueles lugares. Não é isso, irmão Sampaio? Ele ouviu dizer que a misericórdia, os milagres existiam naquela cidade. E o que era Cafarnaum, irmãos? Cafarnaum é uma cidade que fica próximo ao Mar da Galileia, que é um grande lago, e é um lugar que está a 200 metros abaixo do nível do mar. É um lugar que foi esquecido por centenas de anos. O rei Salomão deu de presente essas terras para um outro rei. O rei voltou depois de um tempo e falou assim, isso daqui é muito ruim, eu não aceito esse presente. E ficou para Israel mesmo. Um lugar que tinha um cheiro ruim, porque como era abaixo do nível do mar, era um lugar muito úmido. Então ali tinha cheiro, e eles viviam do peixe, então era um lugar que não tinha um cheiro bom, eram pessoas rudimentares, pessoas muito simples que viviam ali. Então, quando você tem um lugar muito simples, o que acontece? Uma autoridade, ela se sobressai. Então, esse centurião, ele era uma pessoa de extrema importância na sociedade. Mas, irmãos, quando o Senhor quer chegar, o Senhor usa quem tem autoridade, o Senhor usa quem tem poder para beneficiar os pequeninos dele na terra. E quando o Senhor quer se fazer conhecido no meio de nós, irmãos, o Senhor age até por aquele que nem pediu. Por certo, aquele servo, que muito provavelmente era um escravo, ele vivia em favor do senhor dele, daquele centurião. Então ele não tinha convivência com o que a sociedade falava. Ele sabia só a realidade da casa que ele trabalhava, da vida que ele tinha, da família que ele era dedicado. Mas, irmãos, o Senhor faz obra até para quem não conhece. E a palavra do Senhor hoje vem para nós por confirmação dos testemunhos, por confirmação da comunhão da igreja. O Senhor se levanta em benefício dos pequeninos dele da terra, irmãos. Então, se você tem pedido, se você tem aflição, se a tua força é pequena, tem um Deus nos céus que opera maravilhas nos céus, na terra, no teu coração e no meio da tua família também. A palavra do Senhor hoje, irmãos, pelo andar das horas, ela não pode se estender, mas você sai dessa congregação hoje, você que está nos acompanhando pela internet, desliga o seu aparelho ao final do culto com a certeza que o Senhor se levantará em defesa da tua necessidade. Queridos irmãos, aqui é uma coisa não impossível, mas uma coisa pouco provável. Pouco provável que um homem pudesse falar, buscar ajuda de Jesus, porque Jesus andava com pessoas, Jesus estava sempre curando enfermos, trazendo paz àqueles que tinham perturbação de espírito. O Senhor começou os teus milagres, a operar os milagres, a manifestação do poder dele, dentro dessa igreja que os anciãos falou que o centurião tinha construído para eles. Se vocês voltarem na leitura um tempo atrás, o Senhor expulsa o espírito do endemoniado dentro da sinagoga que foi construída por aquele centurião. Aquele centurião com todo o poder que ele tinha, mas ele se incluiu na sociedade em que ele estava. Irmãos, o Senhor hoje está falando que vai tomar alguém poderoso, com vigor, com autoridade para te defender. Eu não sei aonde entra essa palavra, eu não sei se é um juiz, não sei se é uma autoridade política, como o servo de Deus testificou, que abriu uma porta de emprego para ele, eu não sei se é uma autoridade médica, mas vão mexer nos teus papéis. E a misericórdia do Senhor se renovará na tua casa. A igreja crê, irmãos. A igreja crê que o teu pedido pode ser grande porque você não alcança, mas é pequeno diante de Deus. Que Deus pode fazer esse milagre na tua vida. Que o Senhor pode entregar na tua mão o que você tem de necessidade. Irmãos, esse servo, ele estava para morrer. Quando você está para morrer,
quando você está enfermo, você já não tem mais as aptidões de quando você está saudável. Você começa a murchar o teu espírito. Você começa já não quer comer. Você começa a querer ficar quieto. Você começa, tudo para você incomoda, você quer ficar sozinho. O que pensava o servo? Será que o servo já não estava desejando a morte? Será que o servo já não estava pensando que morrer era lucro para ele? Porque não seria açoitado, teria paz, voltaria da onde ele veio? Mas, irmãos, o seu plano pode ser mas o plano do Senhor é vida com abundância, é maravilha, é glória, é alegria, é a união da família, porque é o Espírito do Senhor querendo te abençoar, querendo Deus operar, irmãos. Quem pode impedir? Pega um jovem que esteja na faculdade, passando pelos dias aflitivos de uma prova, de um exame, de conclusão de um curso. Ele quer o quê? Ele quer passar. Ele quer conseguir uma nota. Ele quer conseguir evoluir. Ele quer ir para frente. De repente chega o professor dele e fala assim: ei, você passou, mas além de passar, eu quero que você seja meu assistente. Eu quero que você vá para a empresa júnior. Eu quero que você comece um negócio que a escola vai te apoiar. Vai fazer um intercâmbio. Não é assim? O que ele não espera, Deus faz. Hoje o Senhor está falando que aquilo que você não espera, o Senhor vai despertar as autoridades, vai trazer na tua mão o que for melhor para você. Irmãos, palavra de profecia, palavra de benção, tem que ter muito cuidado, porque se não cumpre. Mas por essa palavra, pela comunhão do culto, pelos testemunhos, saia daqui pisando firme, porque o Senhor é contigo. Todos os dias que você viver, na tua casa, nos teus filhos, onde você colocar as tuas mãos, as mãos do Senhor estará primeiro, onde você colocar os teus pés, os pés do Senhor já estarão sedimentando o teu caminho, e viva com alegria debaixo da graça. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, em tudo por nós, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão São Pai, irmão, agradece o culto. Vamos em comunhão, agradecer a Deus por esse culto, com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, Altíssimo Deus, bom Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, de joelhos prostrados, a tua eleita e amada igreja, vem nesta manhã, Senhor, em ato de agradecimento por esse santo culto, Deus eterno, aonde foi aberto em nome de Jesus Cristo. Pai eterno e santo, em tudo somos gratos, Senhor, bendito Deus, que quando o seu Filho anunciou a abertura desse culto, nós já vimos que o teu Espírito estava no nosso meio. Senhor eterno, te damos graças, Senhor, pelos hinos que foram entoados, pela oração que deu no seio da tua igreja, bendito Deus, pelos testemunhos, Senhor, a qual foi eficaz, Senhor, a cada um de nós. Mas somos gratos nesta manhã, Pai eterno, maiormente pela tua palavra, amado Criador, em tudo o Senhor veio confirmando, Deus eterno, que tu está na nossa vida. Pai eterno e justo, bendito Deus, nós somos gratos por tudo, Senhor. Dá mais um hino para nós, despede nós em paz, Senhor. Também, Deus eterno, nesta manhã, quem for, Senhor, colaborar, quem for ofertar na tua casa, que as benções, Senhor, possa sobrecair e sobressair sobre a vossa cabeça. Guarda nós em tudo, Pai eterno, leva nós para os nossos lares e dê para nós, Senhor, um final de dia abençoado e uma semana também que se inicia debaixo da tua proteção. Somos gratos em tudo, Deus eterno, não por merecimento, mas, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, irmãs, na frente do teu banco tem envelope
a qual, neste momento, nós convidamos a todos, na medida do possível, que você possa fazer as suas contribuições, oferecer o seu dízimo, a sua coleta, a sua oferta. Os fruto do amor da igreja, da colaboração de todos, é utilizado em benefício da própria Irmandade. Nós temos máquina de cartão de crédito e débito na portaria para quem precisar se valer dessa maquininha. Alguém precisa passar máquina hoje? Estão todos em paz? Também nós temos o Pix, que é alphaville com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br, se eu não me engano. E todos são convidados a participar das ofertas. Estão todos prontos para colaborar, para ofertar? Vamos agradecer ao Senhor? Bondoso Deus, graças te damos por todo o bem que alcançamos das suas mãos. Todos os dias, Senhor, se ficarmos a te agradecendo, ainda é pouco, pelo teu favor e pela tua misericórdia que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Agora te apresentamos, Senhor, as ofertas do teu povo. Quem contribuiu nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, entra com providência. Aonde não alcança alguma coisa, faça com que seja alcançado pela tua misericórdia nas vidas dos teus filhos. E abençoa, Senhor, abençoa a dispensa, abençoa o fruto do trabalho e sê em tudo na vida dos teus filhos, das tuas filhas. E aqueles que tentando, querendo, desejosos de participar, não puderam, nós te pedimos, Senhor, abra os céus e abençoa a tua igreja pelo amor do teu santo nome. Também o fruto do amor dessa querida Irmandade, onde for utilizado, Senhor, onde entrar atendimento, que entra o teu Espírito Santo Consolador, o teu Espírito Abençoador, expulsa a miséria da vida dos teus filhos e permita que a tua igreja fique em pé, testificando que tu és Deus sobre todas as coisas das nossas vidas. Graças damos a ti em tudo, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. 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 Os irmãos passarão recolhendo as ofertas. Quem se sente, chame um hino de agradecimento. Hino 4. Vamos louvar o Senhor com cântico de número 4. 8 horas, né? Jesus,
Glória a Deus, aleluia. Algum irmão, alguma irmã, algum amigo, alguma amiga que está nos visitando pela primeira vez hoje? Primeira vez que você vem na igreja? Não? Você é muito bem-vindo. Segunda vez, que abençoe. Também, irmãos, nós temos aula de música todos os domingos, 8 horas da manhã. Todos são convidados, assim como a irmãzinha que testificou, começou a cantar, tocar hoje, como nosso irmão Henrique, como veio agradecer ao Senhor pela obra que ele alcançou. Todos são convidados a aprender a música, não tem que pagar nada, basta que você continue orando pela igreja, a igreja orará por você. E o Senhor, em poucos dias, você poderá estar na frente também, agradecendo pela graça alcançada de estar no meio da orquestra. Tá bem assim? Também agradeço a Deus, irmãos, porque hoje, de maneira especial, a família da Nina, que foi apresentada, esteve congregando com a gente, né, todos os domingos. E eu pedi oração pela minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e o Kleber, minha mãe, minha esposa, Débora, meus filhos, estão todos aqui. E eu senti falta do meu pai, porque ele teria muito prazer de estar aqui. O irmão veio testemunhar e falou o nome dele, e então está completa a obra. Glória a Deus. Recebamos todos, queridos irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.